Bom dia a todos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a interação gênica, certo? Encerramos lá a segunda lei de Mendel na aula passada. Agora nós vamos falar sobre a interação gênica. A interação gênica é quando você tem mais de dois genes e esses dois genes eles interagem formando uma característica. Então, assim, você tem mais de um alelo, porque você tem mais de um gene. E aí esses dois ou mais genes, eles, quando estão juntos, eles têm uma interação que formam aí uma característica. Isso é interessante porque você consegue ter uma paleta de características distintas, como por exemplo, cor do olho. Você não tem uma cor do olho ou duas cores do olho, cor de olhos, mas você tem várias cores aí, tá? Assim como acontece com a pele, com a altura, a capacidade aí de massa que uma pessoa pode ter. Então, essas características que eu estou citando, elas são derivadas da interação gênica, quando mais de um gene interage aí, formando apenas uma característica. Isso aqui contraria um pouco as leis de Mendel, né? Porque em Mendel você tem um gene, uma característica. Agora aqui você tem um, dois, três, quatro genes para uma característica. Então, isso sai da segunda lei de Mendel, beleza? E da primeira lei de Mendel. Primeiro eu vou falar sobre a interação gênica não epistática, pessoal. A interação gênica não epistática é quando a interação desses genes elas não impedem a expressão de outro. Então você tem dois genes, só que eles não impedem a manifestação nem de um e nem do outro. Todos se expressam normalmente. E o grande exemplo disso é a crista dos galináceos, né? Das galinhas, dos galos. Então a crista é determinado aqui, ó, por esses genótipos. Então aqui nós temos os fenótipos e aqui os genótipos. E temos dois genes, né? Para isso e os quatro alelos. Então, um alelo não impede, tá, a expressão do outro. E aí, pessoal, como é que funciona aqui? Eu simulei um cruzamento, tá? Chance de nascer um galináceo com a crista ervilha. Crista ervilha é essa aqui, ó. Beleza? Bom, é o Rzinho, Rzinho, Ezão, qualquer coisa. Considerando pais heterozigotos. Então, fiz o cruzamento, né, que vai ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, vezes Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. E aí, cruzando somente os R's, primeiros R's, você tem Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. E aí, a chance de você ter um Rzinho, Rzinho é de 1/4. Você tem Ezão, Ezinho e Ezão, Ezinho. Você precisa de quê? Do Ezão a uma coisa. Você tem 3 aqui que possuem Ezão. Depois você multiplica as probabilidades. 1/4 vezes 3/4, 3 sobre 16 avos. Então a chance de nascer no galináceo com a crista ervilha, considerando pais heterozigotos, é de 3 sobre 16, 3/16 avos. Tá bom? Então, o alelo R e o alelo E, eles não são epistáticos porque você não tem um que impeça o outro. Tá bom? Já na epistasia, pessoal, a interação gênica epistática, um gene ele é condicionado, ou melhor, ele só se expressa se o outro alelo deixar. Um dos alelos ele pode aí, impedir o funcionamento do outro gene. Então nós chamamos isso aí de epistasia. E aí o gene que inibe a característica ele é chamado de gene epistático, tá bom? E o outro, o inibido, de hipostático. Então, epistasia é quando você tem isso. Um gene ele pode impedir a expressão do outro. E nós temos 3 casos de epistasia. Epistasia dominante, tá bom? E que o exemplo é das penas de galinhas, também, tá? Dos galináceos. Você tem aqui o cesão, que é a característica da galinha colorida. Cezinho, a característica branca. O isão inibe o cesão e o isinho não inibe o cesão. E aí, pessoal, para que você tenha uma galinha colorida, você tem que ter o cesão, isinho, isinho. Por quê? O isão vai inibir o quê? O C. Já para você ter uma galinha branca, basta você ter o quê?
o Izão ou você ter o duplo Czinho, tá bom? E aí eu simulei um cruzamento de duas galinhas brancas heterozigóticas com a chance de nascer uma galinha colorida. Então, duas galinhas brancas heterozigóticas, você pode ter o quê? Czão, Czinho, Izão, Izinho. Então eu peguei esse genótipo aqui. E aí fiz o cruzamento. Cruzando o Czão, eu obtive 3/4, né? Porque a galinha colorida ela tem que ser Czão, alguma coisa, Izinho, Izinho. E por fim cruzei os Is e obtive aqui 1/4 nos Izinhos. Então 1/4 vezes 3/4, 3 sobre 16. Tá bom? Então, na epistasia dominante, um alelo dominante ele vai inibir, tá, a expressão lá do outro alelo. No caso aqui, o Izão ele inibe aqui essa característica colorida. Tá bom? A epistasia recessiva, pessoal, é quando o alelo recessivo ele vai inibir, tá bom, a expressão do outro alelo. Aqui, pessoal, temos o caso dos labradores, tá bom? O Ezinho aqui, ó, ele inibe, tá? Qualquer coisa que estiver do outro lado. O Bzão, ele condiciona pelo preto. O Bzinho condiciona pelo marrom. Mas se você tiver Ezinho, você vai ter o quê? O labrador dourado, tá bom? E aí, aqui eu coloquei o quadro, tá? Com azão e Bzão, Ezinho, tá? Azão, Bzinho, azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Mas geralmente se usa o E, tá? E aqui, ó, eu simulei a chance de nascer um labrador marrom sendo filho de um casal heterozigoto, tá bom? Então eu peguei um casal heterozigoto, são dois labradores pretos, aí cruzei eles a fim de obter um labrador marrom. Primeiro cruzei o alelo E, obtive 3/4 aqui, porque ele tem que ser Ezão alguma coisa. Lembrando disso aqui, ó, ele tem que ser Ezão alguma coisa. Obtive 3/4. E sendo aqui o Bzinho. Porque aqui ele tem que ser Bzinho. Onde eu obtive 1/4. Depois multipliquei e deu 3 sobre 16 também. Lembrando que, nesse caso aqui, o gene epistático é o Ezinho. Bom, se o Ezinho aparecer, independentemente do que esteja do outro lado, vai gerar um labrador dourado. Tá bom? A epistasia é isso. Apareceu o gene epistático. Independentemente do que estiver do outro lado, vai ser uma característica trazida aí pelo gene epistático. Epistasia dupla recessiva, pessoal, é quando tanto um alelo recessivo quanto outro alelo recessivo, eles impedem a expressão de um ou do outro. Beleza? E temos um caso, e esse aqui acho que é um caso mais grave, porque os outros tinham a ver mais com a questão estética do animal, mas aqui é uma característica humana, inclusive. A surdez congênita. Indivíduos que nascem surdos. Então, o indivíduo normal, ele é Dzão alguma coisa. Tá? Já os indivíduos surdos, eles podem ser Dzinho, Ezinho, ou eles podem ter só o Ezinho, tá bom? Ou eles podem ter só o Dzinho aqui, beleza? Se você tiver um dos alelos sendo recessivo, duplo recessivo, tá bom? Tanto faz ser o E ou tanto faz ser o D. Se aparecer dois genes recessivos aí, tá? Já é o suficiente, beleza? Para que essa pessoa nasça surda. Tudo bem? Então, tanto faz. Se for Dzinho, ou aparecer do outro lado Ezinho. Se aparecer Dzinho, Ezão, nasce surda congênita. Se aparecer Dzão, Ezinho, vai nascer surda congênita. Então, apareceu um gene recessivo, tá? A pessoa nasce surda. Beleza? E aí eu não simulei cruzamentos aqui. Bom, a herança quantitativa também está dentro da interação gênica. É quando você tem vários alelos, vários genes, e esses genes eles interagem somando seus efeitos. E aí você acumula isso. Galera, é importante ressaltar aqui que você não tem aqui dominância e recessividade. Na verdade, aqui você soma os efeitos. Funciona mais ou menos assim.
com cor de pele, por exemplo, que é o exemplo mais clássico. Você tem aqui o azão ou o bezão, são dois genes aí, dois alelos que vão aí condicionar a cor da pele, azão ou bezão, tá bom? A ou B. E aí o que acontece, galera? A quantidade de melanina produzida vai depender aqui do aparecimento aqui desses que estão aqui em letra maiúscula. Então, os que têm letra maiúscula, eles produzem mais melanina, eles vão adicionar mais melanina, enquanto os que têm aqui letra minúscula, eles não vão adicionar tanta melanina assim, vão adicionar menos. Por exemplo, aqui seria azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Aqui tá errado, mas seria azinho, azinho, bezinho, bezinho. E aí seria a pessoa branca. Aí ela tem uma quantidade mínima de melanina. Tá? Não quer dizer que esses genes, que esses alelos não produzam melanina, mas que produzem menos do que o outro. Tá bom? Se você tiver um azinho ou um bezinho, seja ele qual for, você já vai ter uma adição de melanina. E aí temos o mulato claro. Dois alelos dominantes, ou melhor, dois alelos aqui em maiúsculo, seja eles qual forem, ó, pode ser azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, qualquer um dos que aparecerem, tá dando o efeito de dois, vai ser um mulato médio, ou seja, apareceu duas letras maiúsculas, mulato médio. Três letras maiúsculas no mulato escuro, porque você tem três genes ali adicionando melanina, e aí os quatro aqui seria o negro. E aqui a proporção tá, desses fenótipos possíveis. Você consideraria um cruzamento entre dois mulatos médios. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem utilizar o mural, vocês podem utilizar o YouTube ou vocês podem colocar lá no grupo. Bom, então é isso, até mais, tchau, tchau.